pela sua liderança, não só como presidente, mas como um comandante em chefe. A ousadia, a execução, o trabalho incrivelmente preciso que o senhor realizou, tanto no Irã em junho quanto aqui, mudou o cenário do mundo inteiro. E o senhor sempre defende a ideia de paz e prosperidade. Na Venezuela, como o senhor sabe, era um terreno fértil para todos os tipos de criminosos do mundo. Tínhamos russos, iranianos, grupos terroristas, todos lucrando com essa organização criminosa que fingia governar o país. Isso torna os Estados Unidos mais seguros. O senhor garantiu a segurança da fronteira, parou o fluxo de drogas e agora normaliza as relações em bases econômicas. Isso vai ter um impacto enorme para a prosperidade do povo americano. Então, eu queria dizer novamente parabéns ao senhor e a toda a equipe pela liderança. Foi uma semana histórica, incrível, numa escala que não víamos há uns 125 anos, em termos da influência dos Estados Unidos sobre a América Latina, de uma forma que vai mudar as coisas por gerações. E em nome de todos os executivos do setor petrolífero aqui hoje, Cris e eu queremos agradecer. A sua tecnologia, a sua inovação colocou os Estados Unidos na posição em que hoje somos o país mais dominante em energia do mundo. E é isso que nos permitiu tomar essas medidas que tomamos em termos de diplomacia e também de ação militar. Nada disso aconteceria se dependêssemos de outros para obter energia. Então, vocês são uma parte importante de por que pudemos avançar como hoje e somos gratos por estarem aqui e ser parte da solução daqui para frente. Você está fazendo um trabalho fantástico, agradecemos muito todos. Eles sabem quem está indo bem. Chris Wright. Obrigado, senhor presidente. O que nós vimos na última semana é que liderança e credibilidade importam. O petróleo venezuelano está sob sanções há muitos anos e, mesmo assim, as exportações dispararam. Essas sanções não eram aplicadas. O petróleo simplesmente vazava, era traficado por pessoas mal intencionadas no mundo todo. Os recursos não iam para um local central. A corrupção e o declínio da Venezuela criaram uma crise para o povo venezuelano. E, como o secretário Rubio disse, haverá enormes efeitos colaterais nos Estados Unidos em termos de criminalidade, drogas, sequestros, além de se apropriar de uma enorme base de recursos sem exploração, sem desenvolvimento. O mundo inteiro é um lugar mais pobre, com menos oportunidades por causa disso. Quando você tem materiais no subsolo, eles estão lá há milhões de anos. Isso não os torna um recurso. Isso não os torna valiosos para o seu país, seu povo ou para o mundo. Eles só se tornam um recurso com tecnologia, capital, Estado de Direito e um sistema de governo que incentive a exploração desses recursos para construir um mundo melhor. E nós vemos aqui o contraste dramático entre os Estados Unidos, que podem ter menos petróleo no subsolo que a Venezuela, mas temos 20 vezes a produção da Venezuela, 20 vezes o impacto, melhorando a qualidade de vida e uma qualidade de vida muito superior aqui. Isso estava em risco no governo anterior. Temos visto muitos ataques à energia que faz o mundo girar. A eleição do presidente Trump eliminou esses riscos, abraçou a realidade sobre como o mundo é energizado e temos agora uma produção recorde de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. Vimos uma queda significativa nos preços da gasolina, diesel e das viagens, graças ao combustível de aviação. Agora o presidente está adotando uma abordagem genial e diferente para resolver um problema de 25 anos na Venezuela, para o qual todas as medidas tradicionais falharam. Ele ordenou uma enorme operação militar para remover os líderes de uma organização criminosa que se disfarçava de governo e, em seguida, usou o poder das nossas forças armadas não para disparar, mas para interromper imediatamente o fluxo de petróleo venezuelano para o mundo. Isso nos deu influência sobre as autoridades interinas da Venezuela e nos permitiu estar nessa posição hoje, em que as ações desse governo podem melhorar significativamente a situação na Venezuela. E o maior impacto vai ser na melhoria da qualidade de vida, da acessibilidade, da segurança e da proteção dos Estados Unidos. Eu tenho muito orgulho de estar aqui. Eu posso dizer... Eu vou passar a palavra para Mark Nelson, que é o vice-presidente da Chevron. A Chevron está presente na Venezuela há mais de 100 anos, ininterruptamente. O CEO, Mike Worth, fez uma cirurgia de joelho recentemente e não está aqui. O Mark é um líder excepcional no setor e, por isso, eu vou passar a palavra para ele. Obrigado, secretário Wright. Mais uma vez, eu mando minhas condolências ao Mike. Ele queria estar aqui. Em nome dele, eu quero expressar 3 agradecimentos rápidos.
e transmitir uma garantia a todos vocês. O primeiro agradecimento, senhor presidente, é para o senhor. Um agradecimento por organizar esse encontro, pela sua liderança e por continuar a manter a supremacia energética americana. Então, obrigado por isso, muito obrigado. O segundo agradecimento, na verdade, é ao gabinete, então, secretário Rubio, secretário Burgum, secretário Wright. Sua capacidade e compromisso em continuar a dialogar com as partes envolvidas para manter o mundo funcionando são muito apreciadas. Muito obrigado por isso. E o agradecimento final, na verdade, vai para os nossos funcionários venezuelanos da Chevron. Eles têm trabalhado incansavelmente para operar com segurança, proteger o meio ambiente no país, e a sua dedicação e habilidade vão nos ajudar nesse próximo capítulo. E, por fim, eu vou encerrar com uma garantia. Há mais de um século, a Chevron faz parte do passado da Venezuela. Estamos certamente comprometidos com o presente da Venezuela e, como uma orgulhosa empresa americana, esperamos poder ajudá-la a construir um futuro melhor. Então, senhor presidente, eu agradeço por sua liderança. Você sofreu muito ali, perseverou. Muita gente foi embora, grandes empresas foram embora, muitas das pessoas sentadas aqui foram embora por causa do risco à segurança e outros, mas vocês perseveraram e eu dou crédito por isso. Foi difícil. Eu lembro que há 6 meses eu pedi para ficar, falei, fique aí, que vão acontecer coisas, você vai ficar feliz. Não sabia que ia ser tão rápido ou tão conclusivo. Bem, uma coisa que acho que todos precisam saber é que se nós não tivéssemos feito isso, a China ou a Rússia fariam. E se a China ou a Rússia fossem vizinhas, porque essencialmente isso não acontece em outras partes do mundo, tão longe, ao ponto de ser necessário voar por 24 horas para chegar lá, se você parar para pensar, é um vizinho do lado. E, bem, eu disse, a China e a Rússia, nós nos damos muito bem com vocês, gostamos muito de vocês, não queremos vocês lá. Não é para ficar lá. E se nós não tivéssemos feito isso, a China estaria lá, a Rússia também, talvez ambos, mas não estarão. Uma coisa eu digo a eles, e vou dizer a vocês também, estamos abertos para negócios. A China pode comprar todo o petróleo que quiser de nós, lá ou nos Estados Unidos. A Rússia pode obter todo o petróleo de que precisa de nós, e eles gostam de petróleo, mesmo produzindo bastante. Mas a China, a Rússia, todos os outros países podem continuar, estamos abertos para negócio quase imediatamente. Eu tenho a impressão de que os 100 milhões de dólares vão ser gastos muito rapidamente por essas grandes, poderosas e ricas empresas. E eu acho que elas vão ser capazes de reconstruir a infraestrutura. Eu espero que seja totalmente novo, não uma reforma, porque eu sei a enorme diferença entre o novo e o que já não é tão novo assim no seu setor. O novo é muito mais bonito, melhor em todos os sentidos e, na verdade, muito menor. É como se tudo ao redor ficasse menor e mais forte. É uma combinação de menor, melhor e mais forte. Espero que vocês construam tudo novo, arranquem a tralha velha que está lá há tantos anos, façam do jeito certo, vocês vão ficar lá por muito tempo. Se fizermos um acordo, vocês ficaram muito tempo. Se não, vocês não vão para lá de nenhum jeito. É bem interessante. Mais uma vez, a China e a Rússia estariam lá se nós não tivéssemos feito isso. E outra coisa que as pessoas perguntam sobre a segunda onda, eu acho que não vai ser necessária. Temos uma armada gigantesca naquela parte do mundo, posicionada ao largo da costa, mas estamos nos dando tão bem com as pessoas envolvidas que representam a Venezuela, que eu acho que não vamos ter nenhum problema. Eu acho que não vai ser necessário fazer uma segunda onda. Estávamos planejando a segunda onda, mas a primeira foi tão poderosa, tão boa, tão forte. E, francamente, as pessoas daquele país realmente fizeram a coisa certa. Eles foram inteligentes, fizeram a coisa certa. Eles não queriam uma segunda onda. Mas tem ali um número enorme dos navios mais poderosos do mundo e eu acho que não vamos precisar usar. Eu tenho prazer de dizer isso. Eu acho que não vamos precisar usá-los de jeito nenhum. Se eu pudesse pedir a Chevron, vocês fizeram um ótimo trabalho. Eu quero agradecer a ExxonMobil. Se puder dizer algumas palavras. Depois, Conoco, grandes empresas enormes. Exxon, por favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço o convite. Francamente, a oportunidade de que toda a indústria possa vir oferecer a sua perspectiva. Sinceramente, temos sido um tanto inacessíveis à imprensa em relação à Venezuela, mas acho que hoje a oportunidade de
falar para a imprensa sobre várias perguntas sobre a ExxonMobil. Primeiro, obviamente, o interesse na Venezuela. Sabe, a maneira como eu colocaria isso é que uma das razões pelas quais muitos participantes do setor estão aqui é porque é um negócio de esgotamento de um produto de grande demanda que vai continuar tendo demanda por décadas. Como se trata desse tipo de negócio, o maior desafio é encontrar soluções. Há uma oportunidade na Venezuela com os recursos disponíveis, não tem o desafio de encontrar, temos que desenvolver esses recursos. Acho que é do interesse dessas empresas e da sociedade como um todo que o setor tem interesse em compreender a oportunidade que isso representa. Tem uma filosofia que a ExxonMobil adota ao entrar em novos países, porque nós fazemos negócios no mundo todo, em vários regimes, adotamos uma perspectiva de longo prazo. Os investimentos que fazemos são por décadas e décadas, então nós não encaramos nenhuma oportunidade com mentalidade de curto prazo. E há uma proposta de valor que nós precisamos cumprir, tem que ser uma proposta em que todos ganhem. Obviamente, precisa ser vantajoso para a empresa, para os acionistas e gerar retorno sobre os investimentos. Tem que ser uma vitória para o governo. Os recursos naturais são uma fonte de receita que ajuda a sustentar as pessoas dos locais. E tem que ser uma vitória para o povo. Nós precisamos ser bem-vindos e ser bons vizinhos. Esses três fatores garantem uma plataforma estável a longo prazo para os grandes investimentos que fazemos. Especificamente na Venezuela, nós temos uma longa história na Venezuela. Nós entramos na Venezuela pela primeira vez na década de 40. Nossos bens já foram apreendidos lá 2 vezes. Então, como vocês podem imaginar, uma terceira entrada exigiria mudanças bastante significativas em relação ao que vimos historicamente aqui no estado atual do país. Olhando as estruturas, marcos legais comerciais de hoje na Venezuela, o país é inviável para investimentos e é necessário haver mudanças significativas no sistema jurídico. É preciso haver proteções duradouras para investimentos, uma mudança nas leis sobre hidrocarbonetos. Estamos confiantes de que com essa administração, o presidente Trump trabalhando junto com o governo venezuelano, essas mudanças poderão ser implementadas. E em relação ao governo venezuelano, sobre essa perspectiva, nós não temos uma opinião formada. Não conversamos com o governo venezuelano e, obviamente, ainda precisamos avaliar a perspectiva da população em relação à entrada da ExxonMobil no país. A curto prazo, há medidas que podem ser tomadas enquanto se trabalha nessas questões de longo prazo. Para nós, já faz quase 20 anos que não estamos mais no país. Acreditamos que é absolutamente crucial, a curto prazo, ter uma equipe técnica no local para avaliar o estado da indústria e dos ativos, entender o que seria necessário para ajudar o povo da Venezuela a retomar a produção. Com o convite do governo venezuelano, as garantias de segurança adequadas, estamos prontos para enviar uma equipe ao local. Também temos um conjunto integrado de capacidades, desde a produção e refino até a comercialização, e acredito que podemos ser úteis para levar o petróleo bruto venezuelano ao mercado e ter um preço de mercado que ajude a melhorar a situação financeira da Venezuela. Essa é a minha perspectiva de curto prazo. E para encerrar, eu tenho um agradecimento ao senhor presidente pelo trabalho que o senhor realizou para garantir não só a segurança nacional, mas a segurança energética, e agradeço aos secretários Rubio, Wright e Bergen pela liderança nessa questão. Obrigado. Quanto tempo levaria para você, para a Exxon, se nós fechássemos um acordo, quanto tempo levaria para você entrar lá e começar a trabalhar? Bom, o primeiro passo dessa equipe técnica, como eu conversei com o secretário Wright no início da semana, foi montar a equipe desde o início para que, se e quando fosse necessário, pudéssemos começar a trabalhar quase imediatamente. Poderemos começar nas próximas semanas, iniciar a avaliação e entender se é isso que queremos. Queremos rapidez e qualidade, é isso que queremos. Obrigado, Darren. Cônico, Ryan? Obrigado, senhor presidente. Agradeço a oportunidade de estar aqui. O senhor montou uma ótima equipe. Parabéns por remover uma das pessoas mais terríveis do mundo e levá-la à justiça. Foi simplesmente incrível. Acho que o senhor deu esperança ao povo da Venezuela mais uma vez, o que eu considero notável, porque já estivemos do outro lado desse regime despótico por muito tempo. Nossos bens foram confiscados. Eu tinha um pouco mais de cabelo na época. Eu acho que hoje somos o maior detentor de crédito soberano não estatal na Venezuela.
Então, a nossa situação é um pouco diferente, mas eu acho que a sua ideia ousada de usar o comércio de energia em vez de conflitos é uma coisa que pode fazer uma grande diferença na Venezuela. E nós, a nossa empresa, estamos prontos para ajudar nesse esforço. Eu encorajo a continuar pensando dessa forma ambiciosa e ousada. Já tivemos algumas conversas com a equipe de energia, assim como sobre as outras pessoas que precisam estar nessa sala, nessa discussão. Tem os bancos, inclusive provavelmente o Exim, enquanto pensamos em como a dívida vai ser reestruturada, o financiamento necessário para liberar os bilhões de dólares necessários para restaurar a infraestrutura energética. Eu acho que se pensarmos de forma ambiciosa e ousada, precisamos também considerar a reestruturação de todo o sistema energético venezuelano, inclusive a PETVA. Eu acho que se pudermos fazer isso e pensando de forma ousada, vamos ter a oportunidade de ser rápidos e restaurar a qualidade do que aconteceu na Venezuela, o que foi perdido na Venezuela ao longo dos últimos 25 anos. Então, eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Você vai ter muito do seu crédito de volta. Vamos começar. Não vamos analisar o que as pessoas perderam no passado, porque foi culpa delas, era um presidente diferente. Vocês vão ganhar muito dinheiro, mas não vamos voltar atrás. Você deixou muito dinheiro para trás, né? Qual o número? 12 bilhões. 12 bilhões. É uma boa dedução fiscal. Já foi dado como perdido. Você vai conseguir recuperar de um jeito ou de outro, vocês vão se dar muito bem. O Marco acabou de me dar um bilhete. Volte para a Chevron, eles querem discutir alguma coisa. Vai em frente, eu volto para a Chevron. Obrigado, Marco. Tinha uma pergunta, senhor presidente. Marco, o que você quer dizer aqui? Marco, se você puder nos atualizar sobre as operações em campo, aprovações, o que vocês podem alcançar nos próximos 12 a 18 meses, uma visão ali do local. Hoje, a Chevron tem 3.000 funcionários em 4 joint ventures na Venezuela. Nos últimos 5 a 7 anos, eles aumentaram a produção de cerca de 40 mil barris por dia para 240 mil barris por dia, essencialmente adequando as instalações, equipamentos e padrões com os quais as pessoas aqui estariam mais acostumadas. Com o trabalho que fizemos com o secretário Wright, secretário Burgum e mesmo o secretário Bessant, eu acho que temos um caminho que dá para seguir em breve para aumentar as receitas dessas joint ventures em 100% com efeito imediato. Nós também podemos aumentar nossa produção em cerca de 50% nos próximos 18 a 24 meses, dentro dos nossos próprios planos de investimento disciplinados e só aproveitando o que já existe. Então, respondendo ao secretário Rubio sobre a primeira fase, é aproveitar o impulso das melhorias que já fizemos localmente e ampliar, criando mais impulso para o povo da Venezuela. Você acha que tem uma vantagem por já estar lá? Você mal conseguiu ficar, foi difícil ficar, mas você acha que tem uma vantagem sobre as outras pessoas por já estar lá? Acho que sim, presidente, porque tem dias que não parece uma vantagem, diz sim, mas ter gente no local hoje que se preocupa profundamente com o povo da Venezuela, sabe como operar os recursos, é uma vantagem. Você diria que as melhores localizações estão disponíveis ou as melhores localizações já foram exploradas, mesmo estando em péssimo estado? Os melhores locais para encontrar petróleo, para explorar. Tem muito mais oportunidades do que se imagina, senhor presidente, com 300 bilhões de barris de reservas no país. Há muitas oportunidades para várias empresas. Você vai construir uma infraestrutura nova ou usar a antiga? Hoje é uma mistura de tudo, mas hoje estamos principalmente adaptando os equipamentos atuais aos padrões aos quais estamos acostumados. Sobre os seus comentários sobre como deveria ser, a maior parte dos equipamentos que temos visa adequar os padrões. Eu acho que você vai fazer o investimento e vai recuperar esse dinheiro muito rápido. Isso é parte da proposta. Você recebe o dinheiro rápido e você vai doar muito dinheiro para a Venezuela e para os Estados Unidos, ok? E aí você vai ficar bem. Posso pedir ao Harold Tem para dizer algumas palavras? Ele é meu amigo há muito tempo, um homem realmente incrível, uma pessoa com uma energia incrível. Obrigado, senhor presidente. É bom estar aqui com tantas pessoas dignas e esse esforço em específico. E obrigado pelo seu esforço, pelo que vocês fizeram aqui, tirando aquele desesperado da área. O mundo teve que lidar com ele por tempo demais.
Certamente a nossa indústria sabe que essa é uma verdadeira joia que pode ser desenvolvida para o povo da Venezuela e também beneficiar o mundo. Procuram-se 100 pessoas para testar grátis o menor aparelho auditivo do mundo. 100% dentro do ouvido. 100% confortável. 100% invisível para os outros. Ninguém vê o quanto você ouve bem. Cadastre-se e conheça o Lyric. Quando você faz um consórcio para comprar sua casa, duas coisas podem acontecer. Você é sorteada rápido E tudo bem, mas se você não for, duas coisas podem acontecer. quando der 5 anos e você não tiver sido sorteada, você resgata o valor que juntou para dar entrada num financiamento. E tudo bem, mas se você... Explica isso direito. É que tem um consórcio do Quinto Andar que te ajuda a comprar sua casa em até 5 anos. Ou você é sorteado nesse tempo e conquista a sua casa, ou você pega o dinheiro e dá de entrada no financiamento do seu imóvel no Quinto Andar. Eu já pesquisei muito. Esse consórcio tem um quê a mais. Simule seu consórcio com um quê a mais. E como o secretário Wright disse, nada foi feito que já não tenha sido feito no passado. E eles tinham uma boa chance de conseguir. Eles trouxeram alguém que acabou com tudo, como todos sabem. Esse alguém foi o Chávez. E sabemos o que aconteceu com ele no final. Mas vocês sabem, isso arruinou a indústria na Venezuela. E todos nós sabemos como isso aconteceu e terminou muito mal. E estamos felizes de ver o que aconteceu aqui. Aguardamos ansiosamente a oportunidade para muitas pessoas aqui nessa sala, mas também para os Estados Unidos e para o próprio país. Você vai se envolver? Porque, sabem, ele está em Dakota do Norte, em Oklahoma, em alguns lugares incríveis. É um pouco diferente, mas não há dúvida de que você não vai ter que se preocupar muito com a estrutura aqui. Você pode simplesmente começar. Você vai participar? Certamente o senhor sabe, eu sou um explorador de petróleo, como o senhor disse. Barry Butler contou essa história e ele exagerou um pouquinho. Geralmente não é tão fácil assim, mas a história é ótima. E eu amo. Eu adoro Barry. Foi o Barry que me contou a história. Sim, ele é um campeão em muitos sentidos e eu adorei essa história. Claro que isso me entusiasma como explorador. Todo mundo tem isso no sangue. E é um país muito empolgante, com muitas reservas. Então, tem seus desafios. E a indústria sabe como lidar com isso e, como o Darren disse, você entra com olhos abertos e faz o melhor que pode com a equipe que tem. Então, vocês vão ter alguma coisa que eles nunca tiveram, uma segurança tremenda. Você vai estar muito seguro e muito protegido, fisicamente seguro, além de financeiramente. Bom vê-lo. É uma grande honra trabalhar com as maiores empresas do mundo, sem dúvida, e estamos fazendo coisas extraordinárias. O país está indo muito bem. Vocês viram os números divulgados hoje, ontem. O déficit foi reduzido drasticamente a níveis nunca vistos antes, batendo recordes. E o número que está chegando ao país é sem precedentes. Estamos indo muito bem. Há 3 dias nós tivemos uma situaçãozinha com a Venezuela. E estamos nos dando muito bem com o povo venezuelano, tanto o povo quanto as pessoas que governam a Venezuela. Eu só quero agradecer às nossas Forças Armadas, o que elas fizeram foi incrível, foi considerado inédito entrar num forte militar com milhares de soldados e outras pessoas, chegar com
152 aviões em todas as direções, em velocidades muito altas, além de helicópteros, e saí sem mortes e sem perda de equipamentos. Foi simplesmente incrível, ninguém nunca viu nada parecido. Eu fui contatado por líderes de inúmeros países, não vou especificar quais, mas os maiores e os mais fortes, eles disseram que foi muito impressionante. Todos ficaram impressionados. Mas hoje eu tenho o prazer de receber na Casa Branca quase 2 dezenas dos maiores e mais respeitados executivos do petróleo e óleo do mundo. É uma honra estar com eles. Temos muitos outros que não conseguiram entrar. Eu falei, se nós tivéssemos um salão de baile, poderíamos ter mais de 1.000 pessoas. Todo mundo queria saber se eu imaginava que a indústria era tão grande. Eu não sabia que tinha tanta gente na sua área. Mas, enfim, aqui estamos. E, na verdade, se vocês olharem com atenção, vejam, eu tenho que dar uma olhada nisso. Uau! Que vista incrível! Essa é a porta que vai dar acesso ao salão de baile. Um momento estranho para dar uma olhada, mas acho que podia aproveitar. Se as fake news quiserem olhar, podem, mas vocês vão ver uma base muito sólida, que estamos à frente do calendário e dentro do orçamento. Acho que não vai ter nada parecido no mundo, na verdade. Vai ser o melhor. Passamos, já sabe, esse é o nosso maior salão, que podia receber umas 100 pessoas, talvez se tivesse sorte, bem apertado. E o salão de baile vai acomodar muitas pessoas e também vai servir para posse, com vidro à prova de balas, teto à prova de drones e tudo mais, o que infelizmente é necessário hoje em dia. Nós vamos discutir como essas grandes empresas americanas podem ajudar a reconstruir rapidamente a indústria petrolífera venezuelana, que está em ruínas, e trazer milhões de barris de produção de petróleo para beneficiar os Estados Unidos, o povo da Venezuela e o mundo inteiro. E ontem o número era de 30 milhões de barris. Nem consigo imaginar, tá certo esse número? 30 milhões de barris. Você ouviu isso, Peter? Foi a quantidade de petróleo que a Venezuela nos deu. É muito petróleo. Está avaliado em uns 4 bilhões de dólares. E está vindo para os Estados Unidos neste momento. Nós queremos agradecer a Venezuela por isso. E estamos trabalhando muito bem com eles, obviamente, senão eles não teriam sido tão generosos, mas eles nos respeitam de novo, eles não nos respeitavam antes. Esse dinheiro vai para os Estados Unidos, uma parte vai para a Venezuela e uma parte vai para as companhias petrolíferas, mas não desse dinheiro, porque esse já foi extraído. Quando vocês não vão receber nada desse petróleo, mas quando começarem a extrair, vocês vão ter. São reservas enormes, entre as maiores do mundo. Algumas pessoas dizem que é a maior do mundo. E nós vamos trabalhar com a Venezuela, vamos decidir quais empresas vão poder entrar no país, quais vão ter permissão para entrar. Vamos fazer um acordo com as empresas, provavelmente hoje ou logo em seguida com Chris e Doug. E estamos lidando com o país, então nós temos autonomia para fechar esse acordo e vocês vão ter segurança total, proteção total. Um dos motivos pelos quais vocês não podiam ir, a falta de garantias, não tinha segurança, agora vai ter segurança total. Uma Venezuela totalmente diferente e a Venezuela vai ter muito sucesso. E o povo dos Estados Unidos vai ser um dos grandes beneficiados, porque nós vamos extrair quantidades de petróleo como poucas pessoas já viram. Então, vocês vão tratar diretamente conosco, não vão lidar com a Venezuela, não queremos que lidem com a Venezuela. Eu quero agradecer ao vice-presidente J.D. Vance, que está fazendo um trabalho fantástico, o secretário de Estado Marco Rubio também fez um trabalho fantástico. Eu tenho pessoas boas. Eu gosto mais dessa equipe do que da minha primeira, mas apesar disso, tivemos um ótimo primeiro mandato, tínhamos pessoas fantásticas lá. Tivemos um excelente primeiro mandato, tivemos a melhor economia da história do país no primeiro, mas agora está simplesmente incrível, vocês ainda nem viram nada, todo mundo ficou chocado com os números. 5,4% do PIB, e isso apesar de termos sido duramente afetados pela paralisação do governo promovida pelos democratas, que eles querem repetir. O secretário do Interior, Doug Burgum, é fantástico, o secretário de Energia, Chris Wright,
Foi recomendado pelo Doug como o maior magnata do petróleo do mundo, porque eu queria o Doug para esse trabalho. Por causa da energia, o Doug disse, não, senhor, tem um homem chamado Chris Wright. Eu pensei, quem é Chris Wright? Ele disse, é o homem mais talentoso do mundo no petróleo. Duvido que você consiga contratá-lo, porque normalmente o pessoal do setor petrolífero ganha muito dinheiro. Mas o Chris veio, Chris acertou um dos maiores cortes salariais da história. Mas ele é uma pessoa fantástica, ama o nosso país e muitos outros membros importantes dessa equipe. Eu quero agradecer pelos seus esforços. Sabe, semana passada as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram uma das operações militares mais espetaculares da história americana, prendendo o ditador fora da lei, Nicolás Maduro, por seus crimes contra os Estados Unidos, crimes pelos quais ele foi indiciado e agora aguarda julgamento num tribunal federal. E ele matou muita gente, milhões de pessoas, na verdade, e permitiu que cadeias, prisões, instituições mentais, hospitais psiquiátricos, traficantes de drogas, viciados, invadissem nosso país sem qualquer controle por causa da política de fronteiras abertas de Joe Biden. A coisa mais estúpida que eu já vi, estamos tirando todos. A saída de Maduro possibilita um futuro incrível para as duas nações, Venezuela e Estados Unidos, no qual nós vamos integrar mais estreitamente as economias de duas grandes potências energéticas do hemisfério ocidental, porque a produção de energia da Venezuela era muito pequena. Um dos benefícios que os Estados Unidos vão ter vai ser a redução ainda maior dos preços da energia. Tem gente comprando gasolina agora por R$ 1,99, R$ 1,96, R$ 1,95, R$ 1,92 ontem alguém. E antes custava $3,50, 4, $5 por galão. Pensem nisso. R$ 1,99. Décadas atrás, os Estados Unidos construíram a indústria petrolífera da Venezuela a um custo enorme, utilizando habilidades, tecnologia, conhecimento e recursos financeiros americanos. Mas esses bens foram roubados de nós. E nossos presidentes não fizeram nada a respeito. Este presidente é bem diferente dos outros. Eles não fizeram nada. Eles roubaram. Algumas pessoas aqui eram um pouco mais jovens quando isso aconteceu. Não muito mais jovens. Não faz tanto tempo assim. Mas eles roubaram nossos bens como se nós fôssemos bebês. E os Estados Unidos não fizeram absolutamente nada. E agora estamos fazendo de tudo para resolver isso. Estamos fazendo, sim, 500% a mais, mas já faz bastante tempo desde que isso aconteceu. Então, eles roubaram de nós e isso foi tomado por socialistas e comunistas da época, e a Venezuela estava indo muito mal, muito mal. E apesar de terem tanto petróleo, não estão produzindo quase nada, que é um sistema. Na verdade, se você parar para pensar, nós estamos recuperando o que foi roubado de nós. Eles tomaram a nossa indústria petrolífera, nós construímos toda aquela indústria, começou há muito tempo. Mas eles roubaram e eles foram muito mal educados com esse país e agora estão sendo muito gentis. As empresas americanas vão ter oportunidade de reconstruir a infraestrutura energética deteriorada da Venezuela e, eventualmente, aumentar a produção de petróleo a níveis nunca antes vistos. Se somarmos a Venezuela e os Estados Unidos, nós temos 55% do petróleo do mundo. Os Estados Unidos são o número 1, nós estamos mandando eles furarem. Fury, Baby Fury, era a minha campanha, e Doug Chris, eu acho que estamos batendo recordes de perfuração agora, extraindo petróleo sem a Venezuela. E é assim que estamos baixando os preços de petróleo. O plano é que eles gastem, isso significa que as nossas gigantescas empresas petrolíferas vão gastar pelo menos $100 bilhões do dinheiro deles, não do governo. Eles não precisam de dinheiro do governo, mas precisam proteção e segurança do governo, de que quando eles gastarem todo esse dinheiro, ele vai estar lá para eles recuperarem o investimento e ter um bom retorno. O plano é que eles gastem pelo menos $100 bilhões para reconstruir a capacidade e a infraestrutura necessárias. A Venezuela também concordou que os Estados Unidos comecem imediatamente a refinar e vender até 50 milhões de barris de petróleo bruto venezuelano, o que vai continuar por tempo indeterminado. Estamos prontos para fazer isso, temos capacidade de refino. Na verdade, foi baseado em grande parte no petróleo venezuelano, que é um petróleo pesado, muito bom, excelente. É fantástico para algumas coisas, como estradas asfaltadas, é o melhor do mundo para asfalto e outras aplicações,
Todas as empresas aqui hoje vão ser parceiras valiosas na revitalização da Venezuela, na restauração da sua economia e na geração de grande riqueza para suas empresas e para os cidadãos, bem como para o povo americano e para as empresas que vão participar desse projeto. E se você não quiser participar, é só avisar, porque eu tenho 25 pessoas que não estão aqui hoje, mas estão dispostas a pegar o seu lugar. Então, eu só quero agradecer essas pessoas que eu já conheço pessoalmente, ou de quem eu ouvi falar em várias revistas, jornais, publicações de negócios, são as pessoas mais importantes do setor petrolífero do mundo. Eu vejo que Harold Hamm está aqui. Harold tem uma história sobre Harold Hamm, que ele consegue olhar para um terreno, colocar um canudo na terra e jorra óleo. É verdade? Alguns de vocês precisam investir centenas de milhões de dólares para encontrar o petróleo. Não podemos deixar que essa história seja verdadeira. Mas eles dizem que o Harold coloca o canudo e o petróleo jorra. Então você não é muito ligado em pesquisa e desenvolvimento, né? Ele tem um instinto de petróleo. Mas ele tem outros problemas que nós não vamos falar. Ele tem sido um grande apoiador meu há muito tempo, né, Harold? Parabéns. E nós temos, eu acho que o Harold concorda, os maiores nomes do setor petrolífero do mundo sentados nessa sala agora. E tem muitas pessoas que vão voltar para nos ver em algum momento da próxima semana. Vamos ter outra reunião para outro grupo, mas isso vai ser feito muito rapidamente. Poderíamos fazer isso quase imediatamente. Então, eu quero agradecer a todos por estarem aqui. Eu quero pedir ao vice-presidente Vance para dizer algumas palavras, depois secretários Rubio, Burgum e Wright, e depois vamos ter algumas palavras dos representantes que estão aqui para discutirmos suas ideias. Temos a Chevron, está aqui, cadê a Chevron? Ah lá, extrema-direita. Eu pensei que você ia ter um lugar melhor, você foi a única pessoa que ficou lá durante todo esse tempo. Eu ligava e perguntava o que está acontecendo com a Venezuela. Ele perseverou, não sei se ganhou dinheiro ou não, mas perseverou, eles têm que te dar muito crédito por isso. Mark Nelson, muito obrigado. Darren Wood, CEO da Exxon, muito obrigado. Como está a Exxon? Vão ir bem melhor agora, né? A Exxon tem sido incrível, uma empresa incrível. E o CEO da ConocoPhillips, Ryan Lantz, muito obrigado. Então, vocês podem dizer alguma coisa e depois nós vamos responder à velha imprensa. E se mais alguém quiser falar, vamos ter oportunidade. Temos todo o tempo, é um assunto complexo, isso é uma imensa riqueza. E mais importante do que essa enorme riqueza, isso leva a impostos mais baixos, muitos empregos para americanos e venezuelanos, mas nesse caso para os americanos. Então, eu agradeço novamente a todos por estarem aqui. Eu quero pedir ao JD para dizer algumas palavras. Obrigado, senhor presidente, a vocês por estarem aqui. Como um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais, na minha vida toda, eu posso dizer que presidentes democratas e republicanos mandavam as Forças Armadas para lugares distantes. Eles nos mandavam nesses atoleiros, perdiam centenas ou milhares de vidas, e o povo americano não ganhava nada com essas desventuras. Agora temos um presidente que deu poder às Forças Armadas para impedir o fluxo de drogas para o nosso país e garantir que nós, e não nossos adversários, controlemos uma das maiores reservas de energia de todo o mundo. Ele fez isso sem perder uma única vida americana no processo. Uma operação incrível, vai deixar nosso país mais rico, vai deixar nosso país mais poderoso, mais seguro, e isso vai levar à diminuição, à redução ainda maior das mortes por overdose de drogas nos Estados Unidos. É incrível e eu estou feliz de estar aqui para falar sobre como podemos tornar essa operação ainda maior e melhor para o povo americano. Obrigado, Marco. Eu acho que isso serve como um lembrete de que tudo que o presidente faz, tudo que o presidente Trump faz é pensando no povo americano. Não era do interesse nacional, nem da segurança nacional dos Estados Unidos, do povo, ter no nosso próprio hemisfério um país que não só tinha vastas reservas de energia, mas era controlado por um narcotraficante indiciado que inundou nosso país com imigração ilegal, inclusive membros de gangues de narcotráfico, cooperou abertamente com gangues de narcotráfico e roubou a riqueza daquele país para financiar um regime repressivo e beneficiar adversários como o Irã. Tudo isso está mudando agora, faz parte do processo. A primeira fase, claro, é a fase em que estamos, que é a fase de estabilização,
transição, não queríamos ver desestabilização do país, estamos cooperando com as autoridades interinas para criar um mercado para a venda da riqueza da Venezuela de uma forma que beneficie o povo dos Estados Unidos e o povo da Venezuela. Para lembrar, o presidente anunciou isso há 2 dias. Cada centavo, tudo que eles comprarem com o dinheiro que estão ganhando com petróleo, vai ser comprado da América. Isso inclui tudo, de equipamentos para a indústria petrolífera até alimentos, medicamentos e tudo mais. A segunda fase vai ser recuperação e algumas vão ter uma economia normal, onde o dinheiro vai beneficiar as pessoas e não nossos adversários ou elementos naquele país e ao redor do mundo que são contrários aos nossos interesses. Ao mesmo tempo, é necessário que ocorra um processo de reconciliação interna entre os setores da sociedade e da política. E, finalmente, a terceira fase, que é a mais importante, é quando o país se transforma num país normal, com fortes relações econômicas e diplomáticas, amigável com os Estados Unidos, que não é um ponto de apoio para os nossos adversários, sirva os nossos interesses, mas também o do seu povo. Vai ser um país rico, próspero para o povo, não para alguns criminosos. E também um país que apoia nossos interesses na região e em todo o mundo. E nós agradecemos ao senhor presidente, a equipe que o senhor reuniu e que nos trouxe até aqui. É muito trabalho a fazer, mas isso é histórico. Ok? Muito obrigado. Doug? Senhor presidente, eu quero agradecer pela sua liderança, não só como presidente, mas como um comandante-chefe. A ousadia, a execução, o trabalho incrivelmente preciso que o senhor realizou, tanto no Irã em junho quanto aqui, mudou o cenário do mundo inteiro. E o senhor sempre defende a ideia de paz e prosperidade. Na Venezuela, como o senhor sabe, era um terreno fértil para todos os tipos de criminosos do mundo. Tínhamos russos, iranianos, grupos terroristas, todos lucrando com essa organização criminosa que fingia governar o país. Isso torna os Estados Unidos mais seguros. O senhor garantiu a segurança da fronteira, parou o fluxo de drogas e agora normaliza as relações em bases econômicas. Isso vai ter um impacto enorme para a prosperidade do povo americano. Então, eu queria dizer novamente parabéns ao senhor e a toda a equipe pela liderança. Foi uma semana histórica, incrível, numa escala que não víamos há uns 125 anos, em termos da influência dos Estados Unidos sobre a América Latina, de uma forma que vai mudar as coisas por gerações. E em nome de todos os executivos do setor petrolífero aqui hoje, Cris e eu queremos agradecer a sua tecnologia, a sua inovação, colocou os Estados Unidos na posição em que hoje somos o país mais dominante em energia do mundo. E é isso que nos permitiu tomar essas medidas que tomamos em termos de diplomacia e também de ação militar. Nada disso aconteceria se dependêssemos de outros para obter energia. Então, vocês são uma parte importante de por que pudemos avançar como hoje e somos gratos por estarem aqui e ser parte da solução daqui para frente. Você está fazendo um trabalho fantástico, agradecemos muito todos. Eles sabem quem está indo bem. Chris Wright? Obrigado, senhor presidente. O que nós vimos na última semana é que liderança e credibilidade importam. O petróleo venezuelano está sob sanções há muitos anos e, mesmo assim, as exportações dispararam. Essas sanções não eram aplicadas. O petróleo simplesmente vazava, era traficado por pessoas mal intencionadas no mundo todo. Os recursos não iam para um local central. A corrupção e o declínio da Venezuela criar uma crise para o povo venezuelano e, como o secretário Rubio disse, haverá enormes efeitos colaterais nos Estados Unidos em termos de criminalidade, drogas, sequestros, além de se apropriar de uma enorme base de recursos sem exploração e sem desenvolvimento. O mundo inteiro é um lugar mais pobre, com menos oportunidades por causa disso. Quando você tem materiais no subsolo, eles estão lá há milhões de anos. Isso não os torna um recurso. Isso não os torna valiosos para o seu país, seu povo ou para o mundo. Eles só se tornam um recurso com tecnologia, capital, Estado de Direito e um sistema de governo que incentive a exploração desses recursos para construir um mundo melhor. E nós vemos aqui o contraste dramático entre os Estados Unidos, que podem ter menos petróleo no subsolo que a Venezuela, mas temos 20 vezes a produção da Venezuela, 20 vezes o impacto, melhorando a qualidade de vida e uma qualidade de vida muito superior aqui. Isso estava em risco no governo anterior. Temos visto muitos ataques à energia que faz o mundo girar.
A eleição do presidente Trump eliminou esses riscos, abraçou a realidade sobre como o mundo é energizado e temos agora uma produção recorde de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. Vimos uma queda significativa nos preços da gasolina, diesel e das viagens, graças ao combustível de aviação. Agora o presidente está adotando uma abordagem genial e diferente para resolver um problema de 25 anos na Venezuela, para o qual todas as medidas tradicionais falharam. Ele ordenou uma enorme operação militar para remover os líderes de uma organização criminosa que se disfarçava de governo e, em seguida, usou o poder das nossas forças armadas não para disparar, mas para interromper imediatamente o fluxo de petróleo venezuelano para o mundo. Isso nos deu influência sobre as autoridades interinas da Venezuela e nos permitiu estar nessa posição hoje, em que as ações desse governo podem melhorar significativamente a situação na Venezuela. E o maior impacto vai ser na melhoria da qualidade de vida, da acessibilidade, da segurança e da proteção dos Estados Unidos. Eu tenho muito orgulho de estar aqui e eu posso dizer... Se o seu sonho é cursar medicina, preste atenção no recado que eu tenho para você. O curso de medicina do... Eu vou passar a palavra para Mark Nelson, que é o vice-presidente da Chevron. A Chevron está presente na Venezuela há mais de 100 anos, ininterruptamente. O CEO, Mike Wirth, fez uma cirurgia de joelho recentemente e não está aqui. O Mark é um líder excepcional no setor e por isso eu vou passar a palavra para ele. Obrigado, secretário Wright. Mais uma vez, eu mando minhas condolências ao Mike. Ele queria estar aqui. Os Estados Unidos em nome dele, eu quero expressar 3 agradecimentos rápidos e transmitir uma garantia a todos vocês. O primeiro agradecimento, senhor presidente, é para o senhor. Um agradecimento por organizar esse encontro, pela sua liderança e por continuar a manter a supremacia energética americana. Então, obrigado por isso. Muito obrigado. O segundo, e agora estamos fazendo de tudo para resolver isso. Estamos fazendo assim, a capacidade e compromisso em continuar a dialogar com as partes envolvidas para manter o mundo funcionando são muito apreciadas. Muito obrigado por isso. E o agradecimento final, na verdade, vai para os nossos funcionários venezuelanos da Chevron. Eles têm trabalhado incansavelmente para operar com segurança, proteger o meio ambiente no país, e a sua dedicação e habilidade vão nos ajudar nesse próximo capítulo. E, por fim, eu vou encerrar com uma garantia. Há mais de um século, a Chevron faz parte do passado da Venezuela. Estamos certamente comprometidos com o presente da Venezuela e, como uma orgulhosa empresa americana, esperamos poder ajudá-la a construir um futuro melhor. Então, senhor presidente, eu agradeço por sua liderança. Você sofreu muito ali, perseverou. Muita gente foi embora, grandes empresas foram embora, muitas das pessoas sentadas aqui foram embora por causa do risco à segurança e outros, mas vocês perseveraram e eu dou crédito por isso. Foi difícil. Eu lembro que há 6 meses eu pedi para ficar, falei, fique aí que vão acontecer coisas, você vai ficar feliz. Não sabia que ia ser tão rápido, tão conclusivo. Bem, uma coisa que acho que todos precisam saber é que se nós não tivéssemos feito isso, a China ou a Rússia fariam. E se a China ou a Rússia fossem vizinhas, porque essencialmente isso não acontece em outras partes do mundo, tão longe, ao ponto de ser necessário voar por 24 horas para chegar lá, se você parar para pensar, é um vizinho do lado. E, bem, eu disse, a China e a Rússia, nós nos damos muito bem com vocês, gostamos muito de vocês, não queremos vocês lá. Não é para ficar lá. E se nós não tivéssemos feito isso, a China estaria lá, a Rússia também, talvez ambos, mas não estarão. Uma coisa eu digo a eles, e vou dizer a vocês também, estamos abertos para negócios. A China pode comprar todo o petróleo que quiser de nós, lá ou nos Estados Unidos. A Rússia pode obter todo o petróleo de que precisa de nós, e eles gostam de petróleo, mesmo produzindo bastante. Mas a China, a Rússia, todos os outros países podem continuar, estamos abertos para negócio quase imediatamente. Eu tenho a impressão de que os 100 milhões de dólares vão ser gastos muito rapidamente por essas grandes, poderosas e ricas empresas. E eu acho que elas vão ser capazes de reconstruir a infraestrutura. Eu espero que seja totalmente novo, não uma reforma, porque eu sei a enorme diferença entre o novo e o que já não é tão novo assim no seu setor. O novo é muito mais bonito,
melhor em todos os sentidos. E, na verdade, muito menor. É como se tudo ao redor ficasse menor e mais forte. É uma combinação de menor, melhor e mais forte. Espero que vocês construam tudo novo, arranquem a tralha velha que está lá há tantos anos, façam do jeito certo, vocês vão ficar lá por muito tempo. Se fizermos um acordo, vocês ficaram muito tempo. Se não, vocês não vão para lá de nenhum jeito. É bem interessante. Mais uma vez, a China e a Rússia estariam lá se nós não tivéssemos feito isso. E outra coisa que as pessoas perguntam sobre a segunda onda, eu acho que não vai ser necessária. Temos uma armada gigantesca naquela parte do mundo, posicionada ao largo da costa, mas estamos nos dando tão bem com as pessoas envolvidas que representam a Venezuela, que eu acho que não vamos ter nenhum problema. Eu acho que não vai ser necessário fazer uma segunda onda. Estávamos planejando a segunda onda, mas a primeira foi tão poderosa, tão boa, tão forte. E, francamente, as pessoas daquele país realmente fizeram a coisa certa. Eles foram inteligentes, fizeram a coisa certa. Eles não queriam uma segunda onda. Mas tem ali um número enorme dos navios mais poderosos do mundo e eu acho que não vamos precisar usar. Eu tenho prazer de dizer isso. Eu acho que não vamos precisar usá-los de jeito nenhum. Se eu pudesse pedir a Chevron, vocês fizeram um ótimo trabalho, eu quero agradecer a ExxonMobil, se puder dizer algumas palavras depois. Conoco, grandes empresas, enormes. Exxon, por favor. Obrigado, senhor presidente, agradeço o convite, francamente a oportunidade de que toda a indústria possa vir oferecer a sua perspectiva. Sinceramente, temos sido um tanto inacessíveis à imprensa em relação à Venezuela, mas acho que hoje a oportunidade de falar para a imprensa sobre várias perguntas sobre a ExxonMobil. Primeiro, obviamente, o interesse na Venezuela. Sabe, a maneira como eu colocaria isso é que uma das razões pelas quais muitos participantes do setor estão aqui é porque é um negócio de esgotamento de um produto de grande demanda que vai continuar tendo demanda por décadas. Quando se trata desse tipo de negócio, o maior desafio é encontrar soluções. Há uma oportunidade na Venezuela com os recursos disponíveis. Não tem o desafio de encontrar, temos que desenvolver esses recursos. Acho que é do interesse dessas empresas e da sociedade como um todo que o setor tenha interesse em compreender a oportunidade que isso representa. Tem uma filosofia que a ExxonMobil adota ao entrar em novos países, porque nós fazemos negócios no mundo todo, em vários regimes, adotamos uma perspectiva de longo prazo. Os investimentos que fazemos são por décadas e décadas, então nós não encaramos nenhuma oportunidade com mentalidade de curto prazo. E há uma proposta de valor que nós precisamos cumprir, tem que ser uma proposta em que todos ganhem. Obviamente, precisa ser vantajoso para a empresa, para os acionistas, e gerar retorno sobre os investimentos. Tem que ser uma vitória para o governo, os recursos naturais são uma fonte de receita que ajuda a sustentar as pessoas dos locais, e tem que ser uma vitória para o povo. Nós precisamos ser bem-vindos e ser bons vizinhos. Esses três fatores garantem uma plataforma estável a longo prazo para os grandes investimentos que fazemos. Especificamente na Venezuela, nós temos uma longa história na Venezuela. Nós entramos na Venezuela pela primeira vez na década de 40. Nossos bens já foram apreendidos lá 2 vezes. Então, como vocês podem imaginar, uma terceira entrada exigiria mudanças bastante significativas em relação ao que vimos historicamente aqui no estado atual do país. Olhando as estruturas, marcos legais comerciais de hoje na Venezuela, o país é inviável para investimentos e é necessário haver mudanças significativas no sistema jurídico. É preciso haver proteções duradouras para investimentos, uma mudança nas leis sobre hidrocarbonetos. Estamos confiantes de que com essa administração, o presidente Trump trabalhando junto com o governo venezuelano, essas mudanças poderão ser implementadas. E em relação ao governo venezuelano, sobre essa perspectiva, nós não temos uma opinião formada. Não conversamos com o governo venezuelano e, obviamente, ainda precisamos avaliar a perspectiva da população em relação à entrada da ExxonMobil no país. A curto prazo, há medidas que podem ser tomadas enquanto se trabalha nessas questões de longo prazo. Para nós, já faz quase 20 anos que não estamos mais no país. Acreditamos que é absolutamente crucial, a curto prazo, ter uma equipe técnica no local para avaliar o estado da indústria e dos ativos, entender o que seria necessário para ajudar o povo da Venezuela a retomar a produção.
com o convite do governo venezuelano, as garantias de segurança adequadas, estamos prontos para enviar uma equipe ao local. Também temos um conjunto integrado de capacidades, desde a produção e refino até a comercialização, e acredito que podemos ser úteis para levar o petróleo bruto venezuelano ao mercado e ter um preço de mercado que ajude a melhorar a situação financeira da Venezuela. Essa é a minha perspectiva de curto prazo. Para encerrar, eu tenho um agradecimento ao senhor presidente pelo trabalho que o senhor realizou para garantir não só a segurança nacional, mas a segurança energética, e agradeço ao secretário Rubio Wright Bergen pela liderança nessa questão. Obrigado. Quanto tempo levaria para você, para Exxon, se nós fechássemos um acordo? Quanto tempo levaria para você entrar lá e começar a trabalhar? Bom, o primeiro passo dessa equipe técnica, como eu conversei com o secretário Wright no início da semana, foi montar a equipe desde o início para que, se e quando fosse necessário, pudéssemos começar a trabalhar quase imediatamente. Poderemos começar nas próximas semanas, iniciar a avaliação e entender se é isso que queremos. Queremos rapidez e qualidade, é isso que queremos. Obrigado, Taryn. Cônico, Ryan. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a oportunidade de estar aqui. O senhor montou uma ótima equipe. Parabéns por remover uma das pessoas mais terríveis do mundo e levá-la à justiça. Foi simplesmente incrível. Eu acho que o senhor deu esperança ao povo da Venezuela mais uma vez, o que eu considero notável, porque já estivemos do outro lado desse regime despótico por muito tempo. Nossos bens foram confiscados, eu tinha um pouco mais de cabelo na época. Eu acho que hoje somos o maior detentor de crédito soberano não estatal na Venezuela. Então a nossa situação é um pouco diferente, mas eu acho que a sua ideia ousada de usar o comércio de energia em vez de conflitos é uma coisa que pode fazer uma grande diferença na Venezuela. E nós, a nossa empresa, estamos prontos para ajudar nesse esforço. Eu encorajo a continuar pensando dessa forma ambiciosa e ousada. Já tivemos algumas conversas com a equipe de energia, assim como sobre as outras pessoas que precisam estar nessa sala. Nessa discussão tem os bancos, inclusive provavelmente o Exim, enquanto pensamos em como a dívida vai ser reestruturada, o financiamento necessário para liberar os bilhões de dólares necessários para restaurar a infraestrutura energética. Eu acho que se pensarmos de forma ambiciosa e ousada, precisamos também considerar a reestruturação de todo o sistema energético venezuelano, inclusive a Petra. Eu acho que se pudermos fazer isso e pensando de forma ousada, vamos ter a oportunidade de ser rápidos e restaurar a qualidade do que aconteceu na Venezuela, o que foi perdido na Venezuela ao longo dos últimos 25 anos. Então, eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Você vai ter muito do seu crédito de volta. Vamos começar. Não vamos analisar o que as pessoas perderam no passado, porque foi culpa delas, era um presidente diferente. Vocês vão ganhar muito dinheiro, mas não vamos voltar atrás. Você deixou muito dinheiro para trás, né? Qual o número? 12 bilhões. 12 bilhões. Que eles gastem pelo menos 100 bilhões de dólares. É uma boa dedução fiscal. Já foi dado como perdido. A Venezuela também concordou Você vai que os conseguir Estados Unidos recuperar de um jeito ou de outro. Vocês vão se dar muito bem. O Marco acabou de me dar um bilhete. Volte para Chevron. Eles querem discutir alguma coisa. Vai em frente. Eu volto para Chevron. Obrigado, Marco. De refino, na verdade, tinha uma pergunta, senhor presidente. Marco, o que você quer dizer aqui? Muito bom, Marco, se você puder nos atualizar sobre as operações em campo, aprovações, o que vocês podem alcançar nos próximos 12 a 18 meses, uma visão ali do local. Hoje, a Chevron tem 3 mil funcionários em 4 joint ventures na Venezuela. Nos últimos 5 a 7 anos, eles aumentaram a produção de cerca de 40 mil barris por dia para 240 mil barris por dia, essencialmente adequando as instalações, equipamentos e padrões com os quais as pessoas aqui estariam mais acostumadas. Com o trabalho que fizemos com o secretário Wright, secretário Bergam e mesmo o secretário Bessa, eu acho que temos um caminho que dá para seguir em breve para aumentar as receitas dessas joint ventures em 100% com efeito imediato. Nós também podemos aumentar nossa produção em cerca de 50% nos próximos 18 a 24 meses, dentro dos nossos próprios planos de investimento disciplinados
produzir só aproveitando o que já existe. Então, respondendo ao secretário Rubio sobre a primeira fase, é aproveitar o impulso das melhorias que já fizemos localmente e ampliar, criando mais impulso para o povo da Venezuela. Mas eles dizem que você acha que tem uma vantagem por já estar lá? Você não é muito ligado em mal conseguiu ficar, foi difícil ficar, mas você acha que tem uma vantagem sobre as outras pessoas por já estar lá? Acho que sim, presidente, porque tem dias que não parece uma vantagem, diz sim, mas tem gente no local hoje que se preocupa profundamente com o povo da Venezuela, sabe como operar os recursos, é uma vantagem. Você diria que as melhores localizações estão disponíveis ou as melhores localizações já foram exploradas, mesmo estando em péssimo estado? Os melhores locais para encontrar petróleo, para explorar. Tem muito mais oportunidades do que se imagina, senhor presidente, com 300 bilhões de barris de reservas no país. Há muitas oportunidades para várias empresas. Você vai construir uma infraestrutura nova ou usar a antiga? Hoje é uma mistura de tudo, mas hoje estamos principalmente adaptando os equipamentos atuais aos padrões aos quais estamos acostumados. Sobre os seus comentários sobre como deveria ser, a maior parte dos equipamentos que temos visa adequar os padrões. Eu acho que você vai fazer o investimento e vai recuperar esse dinheiro muito rápido, isso é parte da proposta. Você recebe o dinheiro rápido e você vai doar muito dinheiro para a Venezuela e para os Estados Unidos, ok? E aí você vai ficar bem. Posso pedir ao Harold Tem para dizer algumas palavras? Ele é meu amigo há muito tempo, um homem realmente incrível, uma pessoa com uma energia incrível. Obrigado, senhor presidente. É bom estar aqui com tantas pessoas dignas e esse esforço em específico. E obrigado pelo seu esforço, pelo que vocês fizeram aqui, tirando aquele desesperado da área. O mundo teve que lidar com ele por tempo demais. Certamente a nossa indústria sabe que essa é uma verdadeira joia que pode ser desenvolvida para o povo da Venezuela e também beneficiar o mundo. Então, agradeço novamente a todos por estarem aqui. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Obrigado, Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação com IA, feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Você descreve o que quer e vê sua ideia tomar forma. Planeje, personalize e leve sua criação para onde quiser. De ferramentas feitas só para você, a plataformas prontas para atender milhares. De projetos pessoais a sistemas de nível empresarial. Tudo já vem pronto para usar um novo jeito de criar, onde você vai tão longe quanto sua imaginação permitir. Você pode imaginar? Transforme seu sonho em realidade. Incrível, vai deixar nosso país mais rico, vai deixar nosso país mais poderoso, mais seguro, e isso vai levar à diminuição, à redução ainda maior das mortes por overdose de drogas e nos como o Estados Unidos. secretário Wright disse, nada foi feito que já não tenha sido feito no passado. Ainda maior e melhor para o povo americano. E eles tinham uma boa chance de conseguir. Eu acho que isso serve como um Eles lembrete trouxeram de que alguém tudo que o que presidente faz, acabou tudo que o com presidente tudo, Trump como faz, todos pensando no sabem. povo Esse alguém americano, foi não o era do interesse Chaves. nacional, nem da E segurança sabemos o que nacional dos aconteceu Estados com ele no Unidos, do final. povo. Mas vocês sabem, isso arruinou a indústria na Venezuela e todos nós sabemos como isso aconteceu e terminou muito mal. Nosso país com imigração ilegal, inclusive membros de E gangues estamos de narcotráfico, felizes de ver o que aconteceu aqui. Aguardamos ansiosamente a oportunidade para muitas pessoas aqui nessa sala, mas também para os Estados Unidos e para o próprio país. Você vai se envolver porque, sabem, ele está em Dakota do Norte, em Oklahoma, em alguns lugares incríveis. É um pouco diferente, mas não há dúvida de que você não vai ter que se preocupar muito com a estrutura aqui. Você pode simplesmente começar. Você vai participar? O presidente anunciou isso Certamente o senhor sabe, eu sou um explorador de petróleo, como o senhor disse. Barry Butler contou essa história e ele exagerou um pouquinho. Geralmente não é tão fácil assim, mas a história é ótima. E eu algumas vão ter uma economia eu adoro normal, Barry. O dinheiro vai beneficiar Foi as o pessoas. Barry que me contou a história. Sim, ele é um campeão em muitos sentidos. País, e eu adorei essa história. Claro que isso me entusiasma como explorador. Todo mundo tem isso no sangue. E é um país muito empolgante, com muitas reservas. Então, tem seus desafios.
E a indústria sabe como lidar com isso e, como o Darren disse, você entra com olhos abertos e faz o melhor que pode com a equipe que tem. Então, vocês vão ter alguma coisa que eles nunca tiveram, uma segurança tremenda. Você vai estar muito seguro e muito protegido, fisicamente seguro, além de financeiramente. Bom vê-lo. É uma grande honra trabalhar com as maiores empresas do mundo, sem dúvida. E estamos fazendo coisas extraordinárias. O país está indo muito bem. Vocês viram os números divulgados hoje, ontem. O déficit foi reduzido drasticamente a níveis nunca vistos antes, batendo recordes. E o número que está chegando ao país é sem precedentes. Estamos indo muito bem. Há 3 dias nós tivemos uma situaçãozinha com a Venezuela. E estamos nos dando muito bem com o povo venezuelano, tanto o povo quanto as pessoas que governam a Venezuela. Eu só quero agradecer às nossas Forças Armadas, o que elas fizeram foi incrível, foi considerado inédito entrar num forte militar com milhares de soldados e outras pessoas, chegar com 152 aviões em todas as direções, em velocidades muito altas, além de helicópteros, e sair sem mortes e sem perda de equipamentos. Foi simplesmente incrível, ninguém nunca viu nada parecido. Eu fui contatado por líderes de inúmeros países, não vou especificar quais, mas os maiores e os mais fortes, eles disseram que foi muito impressionante. Todos ficaram impressionados. Mas hoje eu tenho o prazer de receber na Casa Branca quase 2 dezenas dos maiores e mais respeitados executivos do petróleo e óleo do mundo. É uma honra estar com eles. Temos muitos outros que não conseguiram entrar. Eu falei, se nós tivéssemos um salão de baile, poderíamos ter mais de 1.000 pessoas. Todo mundo queria saber se eu imaginava que a indústria era tão grande. Eu não sabia que tinha tanta gente na sua área. Mas, enfim, aqui estamos. E, na verdade, se vocês olharem com atenção, vejam, eu tenho que dar uma olhada nisso. Uau! Que vista incrível! Essa é a porta que vai dar acesso ao salão de baile. Um momento estranho para dar uma olhada, mas acho que podia aproveitar. Se as fake news quiserem olhar, podem, mas vocês vão ver uma base muito sólida, que estamos à frente do calendário e dentro do orçamento. Acho que não vai ter nada parecido no mundo, na verdade. Vai ser o melhor, passamos, já sabe, esse é o nosso maior salão, que podia receber umas 100 pessoas, talvez, se tivesse sorte, bem apertado. E o salão de baile vai acomodar muitas pessoas e também vai servir para posse, com vidro à prova de balas, teto à prova de drones e tudo mais, o que infelizmente é necessário hoje em dia. Nós vamos discutir como essas grandes empresas americanas podem ajudar a reconstruir rapidamente a indústria petrolífera venezuelana, que está em ruínas, e trazer milhões de barris de produção de petróleo para beneficiar os Estados Unidos, o povo da Venezuela e o mundo inteiro. E ontem o número era de 30 milhões de barris. Nem consigo imaginar, tá certo esse número? 30 milhões de barris. Você ouviu isso, Peter? Foi a quantidade de petróleo que a Venezuela nos deu. É muito petróleo. Está avaliado em uns 4 bilhões de dólares. E está vindo para os Estados Unidos neste momento. Nós queremos agradecer a Venezuela por isso. E estamos trabalhando muito bem com eles, obviamente, senão eles não teriam sido tão generosos, mas eles nos respeitam de novo, eles não nos respeitavam antes. Esse dinheiro vai para os Estados Unidos, uma parte vai para a Venezuela e uma parte vai para as companhias petrolíferas, mas não desse dinheiro, porque esse já foi extraído. Quando vocês não vão receber nada desse petróleo, mas quando começarem a extrair, vocês vão ter. São reservas enormes, entre as maiores do mundo. Algumas pessoas dizem que é a maior do mundo. E nós vamos trabalhar com a Venezuela, vamos decidir quais empresas vão poder entrar no país, quais vão ter permissão para entrar. Vamos fazer um acordo com as empresas, provavelmente hoje ou logo em seguida com Chris e Doug.
E estamos lidando com o país, então nós temos autonomia para fechar esse acordo e vocês vão ter segurança total, proteção total. Um dos motivos pelos quais vocês não podiam ir, a falta de garantias, não tinha segurança, agora vai ter segurança total, uma Venezuela totalmente diferente. E a Venezuela vai ter muito sucesso. E o povo dos Estados Unidos vai ser um dos grandes beneficiados, porque nós vamos extrair quantidades de petróleo como poucas pessoas já viram. Então, vocês vão tratar diretamente conosco, não vão lidar com a Venezuela, não queremos que lidem com a Venezuela. Eu quero agradecer ao vice-presidente J.D. Vance, que está fazendo um trabalho fantástico, o secretário de Estado Marco Rubio também fez um trabalho fantástico. Eu tenho pessoas boas. Eu gosto mais dessa equipe do que da minha primeira, mas apesar disso, tivemos um primeiro... Eu tenho pessoas ótimo primeiro mandato, tínhamos pessoas fantásticas. Eu gosto mais dessa equipe, tivemos um excelente primeiro mandato, tivemos a melhor economia da história do país no primeiro, mas agora está simplesmente incrível, vocês ainda nem viram nada, todo mundo ficou chocado com os números, 5,4% do PIB, e isso apesar de termos sido duramente afetados pela paralisação do governo promovida pelos democratas, que eles querem repetir. O secretário do Interior, Doug Burgum, é fantástico, o secretário de Energia, Chris Wright, foi recomendado pelo Doug como o maior magnata do petróleo do mundo, porque eu queria o Doug para esse trabalho. Por causa da energia, o Doug disse, não, senhor, tem um homem chamado Chris Wright. Eu pensei, quem é Chris Wright? Ele disse, é o homem mais talentoso do mundo no petróleo, duvido que você consiga contratá-lo, porque normalmente o pessoal do setor petrolífero ganha muito dinheiro. Mas o Chris veio, Chris acertou um dos maiores cortes salariais da história, mas ele é uma pessoa fantástica, ama o nosso país e muitos outros membros importantes dessa equipe. Eu quero agradecer pelos seus esforços. Sabe, semana passada as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram uma das operações militares mais espetaculares da história americana, prendendo o ditador fora da lei, Nicolás Maduro, por seus crimes contra os Estados Unidos, crimes pelos quais ele foi indiciado e agora aguarda julgamento num tribunal federal. E ele matou muita gente, milhões de pessoas, na verdade, e permitiu que cadeias, prisões, instituições mentais, hospitais psiquiátricos, traficantes de drogas, viciados, invadissem nosso país sem qualquer controle por causa da política de fronteiras abertas de Joe Biden. A coisa mais estúpida que eu já vi, estamos tirando todos. A saída de Maduro possibilita um futuro incrível para as duas nações, Venezuela e Estados Unidos, no qual nós vamos integrar mais estreitamente as economias de duas grandes potências energéticas do hemisfério ocidental. Como eu faço para entender séries sem legenda em inglês? Completo o ciclo APA. Ciclo quê? APA. Olha, como você... Porque a produção de energia da Venezuela era muito pequena. Um dos benefícios que os Estados Unidos vão ter vai ser a redução ainda maior dos preços da energia. Tem gente comprando gasolina agora por R$1,99, R$1,96, R$1,95, R$1,92 ontem alguém. E antes custava $3,50, 4, 5 dólares por galão. Pensem nisso. R$1,99. Décadas atrás, os Estados Unidos construíram a indústria petrolífera da Venezuela a um custo enorme, utilizando habilidades, tecnologia, conhecimento e recursos financeiros americanos, mas esses bens foram roubados de nós. E nossos presidentes não fizeram nada a respeito. Este presidente é bem diferente dos outros, eles não fizeram nada. Eles roubaram, algumas pessoas aqui eram um pouco mais jovens quando isso aconteceu, não muito mais jovens, não faz tanto tempo assim. Mas eles roubaram nossos bens como se nós fôssemos bebês. E os Estados Unidos não fizeram absolutamente nada. E agora estamos fazendo de tudo para resolver isso. Estamos fazendo, sim, 500% a mais, mas já faz bastante tempo desde que isso aconteceu. Então, eles roubaram de nós e isso foi tomado por socialistas e comunistas da época. E a Venezuela estava indo muito mal, muito mal. E apesar de terem tanto petróleo, não estão produzindo quase nada, que é um sistema. Na verdade, se você parar para pensar, nós estamos recuperando o que foi roubado de nós. Eles tomaram a nossa indústria petrolífera, nós construímos toda aquela indústria, começou há muito tempo. Mas eles roubaram e eles foram muito mal educados com esse país e agora